Um estádio de futebol possui 4 arquibancadas que apresentam o mesmo tamanho. Cada uma delas possui 200 metros de largura e 30 metros de comprimento, sendo que cada pessoa ocupa 4 metros quadrados. Dessa forma, qual a capacidade da arquibancada? Primeiro, precisamos calcular a área da arquibancada. Depois, dividimos pelo espaço que cada pessoa ocupa. Depois, dobramos o número de pessoas, já que são 2 arquibancadas. Assim, o total de pessoas que a arquibancada comporta é de 3.000. Uma pista de dança de um salão de festas possui 30 metros de largura e 20 metros de comprimento. Se cabe uma pessoa a cada metro quadrado, qual é a sua capacidade? Primeiro, calculamos a área da pista. Depois, multiplicamos pelo espaço que cada pessoa ocupa. E assim, vemos que a pista tem uma capacidade para 600 pessoas. Opa, Paulão, tudo certo? Então, o primeiro exercício, ele começa numa casa de shows. E ela pretende comprar um terreno para fazer um grande show. Tipo da banda Deja Vu. Um grande show internacional de uma banda famosíssima junto ao DJ Juninho Portugal, não pode faltar. E esse show, provavelmente, eles devem vender uns 300 mil ingressos, ou seja, deve ter umas 300 mil pessoas lá dentro. E eles querem saber qual que deve ser o tamanho aproximadamente do terreno para que caibam essas pessoas todas nesse terreno. Então é o seguinte, você, como um grande gênio, você deve ter visto que como é um show, provavelmente deve ser lotado, deve ter muita gente lá dentro. E aproximadamente nesses locais tem 7 pessoas por metro quadrado. Porque é uma bagunça generalizada, ninguém consegue se mexer quase. É muita gente. Então você pega esses 7 pessoas mais ou menos que devem ter por metro quadrado e divide as 300 pessoas por 7. Você não divide no meio não, tá? Você pega 300 mil pessoas e divide na conta. Isso dá aproximadamente 42.857 metros quadrados. Que é o que eles devem necessitar para realizar o show. Já o segundo exercício é um pouco mais difícil do que esse primeiro é muito fácil. Esse daqui não seria nível ITA, não seria esse nível avançado, mas ainda seria um exercício bacana. O Maracanã, ele possui 186.638 metros quadrados. E no último jogo, a saída do Jorge Jesus, Pans, grande jogo, despedida, pá, ele ficou lotado. É normal para um jogo do Flamengo, mas ainda como era a despedida do grande técnico, o JJ, ele ficou lotado. E tendo em vista que o campo e os outros alojamentos ocupam 2/3 da área total e que o público pagante foi 175, sendo que ficaram 3 pessoas por metro quadrado, quantas pessoas não eram pagantes? Então primeiro vamos dividir aqui. Tendo em vista que o campo e os outros alojamentos ocupam 2/3 da área total. O que você tem que fazer para descobrir a área em que os pagantes ficaram e os não pagantes? Ou seja, a torcida. Você tem que pegar a área total, os 186.638, e dividir por 3 e multiplicar por 2, ou seja, fazer a continha aqui normal. Que você acaba chegando em aproximadamente 62.212. Mais ou menos isso. E com esse número, o que você faz é o seguinte. Você pega esse número, pegou ele, agora é meu, peguei.
e multiplica por 3. Ah, por que eu vou multiplicar por 3? Quer dizer, primeiro, como eu fiz por 2/3, aqui eu já estava me confundindo. Como eu já fiz por 2/3, eu tenho que achar 1/3. Então, eu pego 186 e retiro esses 2/3, que dá os 62.212. Erro meu, peço perdão, mas tudo bem. Então, depois de 62.212, eu tenho que multiplicar por 3. Porque a quantidade de pessoas ficaram por metro quadrado. Que dá, incrivelmente, o mesmo número da área total do Maracanã, que é 186.638. É muito chato de ficar repetindo esse número aqui, mas tudo bem. Então, agora é bem simples. Como você já tem o número total de torcedores e o número total de pagantes, o que você tem que fazer é subtrair. Fazer a subtração simples, basiquinha, maternal. Não é maternal. Mas primeiro ano ali do colégio, PANS, que dá aproximadamente 11.636 pessoas que não eram pagantes. Contando torcedor que ganhou ingresso de promoção, família de jogador, essas coisas. Então, Paulo, eu queria agradecer pelo trabalho, já que eu já fiz aqui a proposta que você pediu. Vou deixar aqui um pouco depois as outras respostinhas das perguntas anteriores. Eu sei que não é muita coisa assim, mas vou deixar. E os métodos também eu vou deixar. Eu queria agradecer pelo trabalho, porque eu achei bem bacana fazer. A Lorena ajudou bastante, ela fez a pesquisa aqui dos métodos, PANS. É isso, queria agradecer. A animação eu não pude fazer, eu até comecei a fazer, mas como eu não tenho a mesa digitalizadora, fica um pouco difícil, então eu acabei pegando de um canal no YouTube chamado Psycho. Eu recortei apenas as partes que aparecia o bonequinho falando, partes que eu poderia usar na atividade. E é isso. Obrigado aí pelo trabalho e valeu! O corpo de bombeiros de certa cidade quis saber o número de pessoas no show da banda que se apresentava no espaço para a festa mais famoso da região. Por segurança, se houvesse mais de 4.000 pessoas no local, o show teria que acabar. Analise os dados apresentados abaixo e responda: o número de pessoas excedeu 4.000? Multiplicando 27 metros por 20 metros é obtida a área da pista, que é de 540 metros quadrados. Multiplicando a 7 pessoas por metro quadrado, nos 540 metros quadrados de área, encontra-se o produto 3.780, que é o total estimado de pessoas no local. Portanto, o número de pessoas não excede 4.000. Uma escola de Minas Gerais planeja voltar com as aulas presenciais no momento pós-pandêmico. Como medida de segurança, o número de alunos por sala deverá ser reduzido, já que o distanciamento social ainda é necessário. Analise os dados e responda: quantos alunos poderão estar em sala? Ilustramos a situação que mostra o dado apresentado: uma pessoa por 4 metros quadrados, utilizando a mínima distância segura de 2 metros contra infecções. Cada aluno precisa ter 1 metro de espaço a partir de seu corpo. E assim, como todos terão esse mesmo 1 metro, serão obtidos 2 metros de segurança. Por isso, com 2 metros na horizontal e 2 metros na vertical, uma pessoa ocupará um espaço de 4 metros quadrados. Multiplicando 9 metros por 8 metros, é obtida a área da sala, que é de 72 metros quadrados. Dividindo 72 metros quadrados encontrados por 4 metros quadrados, o espaço ocupado por uma pessoa, encontra-se o quociente 18, que é o número de pessoas no local. Portanto, 18 alunos poderão estar em sala. Bom dia, Paulo, e bom dia, colegas. Hoje a gente vai falar do cálculo do número de pessoas em situações cotidianas. A primeira situação que escolhemos foi o cálculo do número de pessoas em um ônibus, após a pandemia do Covid-19 e seguindo as medidas de segurança e distanciamento. Sabendo que um ônibus urbano tem aproximadamente 13 metros de comprimento
e 2,5 metros de largura, a área total é de 32,5 metros quadrados. Considerando que as medidas de segurança do coronavírus admitem espaçamento de 1,5 metros entre as pessoas, temos que 32,5, que é a área total, sobre 1,5 dá aproximadamente 22 pessoas em um ônibus. A segunda situação escolhida foi o número de pessoas dentro de um elevador após a pandemia do Covid-19, seguindo as medidas de segurança. Um elevador convencional tem aproximadamente 1,5 metros tanto de comprimento quanto de largura. Logo, sua área total seria de 2,25 metros quadrados. Dividindo essa área total pelo espaçamento de 1,5 metro por pessoa, obtém-se 1,5. Portanto, o ideal seria que uma a no máximo 2 pessoas frequentassem o mesmo elevador. E esse foi o nosso trabalho sobre como vai ser nossas vidas depois da quarentena. Bom dia, Paulo. A gente vai apresentar o trabalho de Matemática 2, eu e o pessoal. Problema 1. O cantor sertanejo Gustavo Lima fez um show em Vitória, Espírito Santo, em um espaço de 150 metros de comprimento, por 80 metros de largura. Quantas pessoas compareceram ao show? Se haviam 4 pessoas por metros quadrados. O número de pessoas por metro quadrado eram 4, já a área quadrada do local seria de 150 por 80, totalizando 12.000 metros quadrados. Resolvendo o problema, 4 vezes 12.000 totalizariam 48.000 pessoas, ou seja, a capacidade de pessoas nesse show poderia ser de 48.000 pessoas. Problema 2. Uma manifestação ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo, levando em consideração que esta avenida possui 2,8 km de comprimento e 50 metros de largura, e haviam 5 pessoas por metro quadrado. Quantas pessoas estavam na manifestação? O número de pessoas por metro quadrado seria igual a 5, ou seja, a área quadrada desse local seria 2.800 vezes 5, totalizando 140.000 metros quadrados. Resolvendo o problema, 140.000 vezes 5 totalizariam 700.000. Ou seja, podemos concluir que participaram dessa manifestação 700.000 pessoas. Bom dia, Paulo. Bom dia, turma. Hoje vamos apresentar nosso trabalho de Matemática 2. Nós somos as alunas Beatriz Uzoná, número 10, Laura Barbosa, número 25, Luiz Anita, número 29, Luiz Antunes, número 30, Maria Fernanda Fernandes, número 31, e nós somos o primeiro ano C. O primeiro exemplo que temos se diz respeito a uma sala de aula, que é o mais comum, pós-pandemia. Tendo como base uma sala de aula com dimensões 12 metros por 8, temos que sua área é 96 metros quadrados. Normalmente, a área ocupada por cada estudante é 2 metros quadrados, mas por motivos de segurança, pós-pandemia seria necessário uma distância mínima de 4 metros quadrados. Assim, não seria possível estarem a mesma quantidade de pessoas na mesma sala. Se em uma sala de 96 metros quadrados, com cada pessoa ocupando 2 metros quadrados, temos 48 alunos, então na sala de mesmas dimensões, com alunos ocupando 4 metros quadrados, teríamos somente 24 alunos. Afinal, para calcular a quantidade de pessoas que cabem no local, devemos descobrir a área do mesmo e dividi-la pela área que o indivíduo ocupa. Tendo como base um salão de festas com dimensões 10 metros por 20, temos que sua área é igual a 200 metros quadrados. Normalmente, a distância ocupada pelas mesas é de 2,5 metros quadrados. Porém, no período de pós-pandemia, a distância correta seria de 5 metros quadrados.
Então, em um salão tendo como área 200 metros quadrados, com cada pessoa ocupando 2,5 metros quadrados, temos 80 pessoas. Assim, o mesmo salão, mas seguindo as regras de distanciamento social de 5 metros quadrados, teríamos 40 pessoas apenas. É isso.